Vamos abrir as nossas Bíblias agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, retomando a sequência do capítulo 8, a partir do verso 38 até o verso 47. João 8, 38 a 47. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Eu falo do que vim junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe. Pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, esse texto trata com coisas que são magníficas, Senhor, tremendas, profundas, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, trazem grande tremor ao nosso coração. Porque aqui vai ser revelado quem são os teus filhos e quem são os filhos do diabo. Ó Senhor, fala com clareza esta noite. Usa-me, Senhor Deus, poderosamente, porque os teus filhos querem ouvir, Senhor Deus, como discernir a tua voz. Querem investigar as suas vidas, Senhor Deus, para saber se realmente são filhos teus. E o teu testemunho, Senhor Deus, sendo verdadeiro no coração deles, vai alegrá-los. Os que não te conhecem, Senhor Deus, precisam ficar sabendo disso, que são filhos do diabo, para que possam, ao final dessa pregação, se arrepender dos seus pecados e clamar pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e fale-nos essa noite, para a tua glória em Cristo nosso Senhor. Amém. Se nós pudéssemos contar aqui os nossos muitos sobrenomes, nós poderíamos citar talvez o mais comum deles, os Silvas. Você teria Cavalcante, o Brainer, o Azevedo, o Nakamura e tantos outros sobrenomes que vão identificar as diversas famílias. A família de fulano de tal, a família de cicrano, aquela família que está chegando agora na igreja, aquela família que agora se mudou da nossa igreja para outra igreja, muitas famílias, cada uma identificada com um sobrenome. Isso é verdade, porque as famílias elas são núcleos que são formados, pai, mãe, filhos. Essa organização, essa estrutura dada pelo Senhor é uma família. Mas num sentido é uma família. Porque existe outro sentido que está sendo revelado aqui em João capítulo 8, que não trata de inúmeras famílias, mas apenas duas famílias.
no fundo, em última instância, só existem duas famílias em toda a terra e em todas as gerações. Em todos os povos, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as gerações, só existem duas únicas famílias que são reveladas aqui nesse texto: a família de Deus e a família de Satanás. Portanto, o teu primeiro intento essa noite é descobrir se você é da família de Deus verdadeiramente. Se você faz parte dessa família, você vai identificar aqui não o teu sobrenome, não as características físicas da família, mas as características espirituais que unem essa família em todas as épocas, a família de Deus. E por outro lado, você também vai ter a oportunidade de descobrir se você faz parte da outra família, que é a família do diabo, que também não é unida por sobrenome, nem por característica física, mas por algo que os une espiritualmente. Está posta aqui a grande questão da nossa noite: quem é você? Você é filho de Deus ou você é filho de Satanás? Nessa investigação, é preciso perceber que a família ela acaba deixando algumas características intrínsecas ali na forma de andar, na forma de falar, na forma de viver. E Cristo observa isso. Para ser da família, você precisa ter essas características. E no debate em que ele está, aqui no meio do debate que ele está com os fariseus, ele diz por que os fariseus não são filhos de Abraão. Porque todo o intento dos fariseus aqui, em João 8, é dizer: nós temos por pai Abraão. Nós somos filhos de Deus porque nós temos por pai espiritual Abraão. Mas Jesus diz assim: mas espera aí, vocês são filhos de Abraão? Vamos investigar aqui um pouco. No verso 38 ele diz: eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Eu falo como meu pai. Essa é uma característica da família. É falar com expressões da família. Toda família ela tem um jeito ali muito peculiar de se tratar dentro de casa. Não precisa falar. É muito íntimo. O jeito que vocês se falam em casa, ninguém precisa saber. Mas tem um jeito que a gente conversa em casa. Isso é tão arraigado na nossa mente que existem as piadas internas, né? Aquele tipo de brincadeira que, se você não fizer parte da família, você não compreende. É uma coisa que só sabe quem é da casa. Só faz sentido e só tem graça se você faz parte da casa. Porque você fala como os da casa. Eu me lembro, por exemplo, de Mateus capítulo 26, quando Pedro ele está ali acompanhando o cortejo que está levando Cristo, e ele tinha ouvido de Cristo dizer: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: nunca te negarei, Senhor, eu vou contigo até a morte. E ele foi andando, caminhando, e as pessoas dizendo: você é um deles. Ele: não, eu não sou. Não, você realmente é como um deles. Você andou com este homem. Ele: eu não conheço esse homem. Aí no verso 70, uma senhora diz: espera aí, você fala como eles. Você fala como Cristo. E ali Pedro nega ser da família de Cristo, porque tinha medo de morrer. Ele diz: eu não conheço. Para ser da família, você tem que aprender a falar como os da família. E, por favor, não me entenda mal, não é aprender evangeliquez. Paz do Senhor, bênção,
coisa dessa natureza. Não tem nada a ver com isso. Mas é porque aquele que vivia com um vocabulário chulo, baixo, que tudo que saía da boca era imoralidade, agora ele tem um falar novo, ele tem uma linguagem nova, ele tem assuntos novos, ele fala sobre coisas que dizem respeito às coisas de Deus, ele analisa política, economia, família, trabalho, tudo à luz da palavra de Deus. Ele ganha um novo falar, porque ele é da família de Deus. E por isso que é tão pesaroso quando chega alguém de fora do nosso meio, vem visitar a igreja, e aí fica para o lanche, percebe-se, a pessoa fica deslocada muitas vezes. A gente tenta o máximo ali, durante o lanche, a gente tenta entrosar, mas a pessoa ela sente um pouco deslocada. Não é a fala deles. Não é o tipo de abordagem que eles dão, muitas vezes é o mesmo assunto. Alguns se identificam, é verdade, mas são raras as exceções. Na maioria dos casos, a pessoa fica um pouco deslocada. Não são da família. Quando você visita uma casa, você não se joga no sofá. Você fica no cantinho ali. Você não sai, falando alto e brincando com todo mundo. Você não tem intimidade na casa. Você não tem o jeito da casa falar. Você vai passar uns dias na casa de alguém, você primeiro aprende o jeito de falar. Você aprende a forma com que a casa anda. Aí Cristo vem e diz assim: eu vim de junto do meu Pai. Veja, eu tenho uma família. Eu faço parte de uma família, eu falo como os da família, porque eu vim da família. E isso é muito forte aqui em João, quando ele diz assim, veja, eu vim junto de meu Pai. Ele vai repetir isso inúmeras vezes. Veja, verso 42, por exemplo. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu sou da família, eu fui enviado pela família. A autoridade que eu tenho procede de Deus. Foi Ele que me deu. E é por isso também que os discípulos que foram formados por Cristo são chamados de apóstolos. Porque apóstolo nada mais é do que enviado. Os enviados para a pregação foram enviados por aquele que foi enviado pelo Pai. E os presbíteros da igreja, por quem foram enviados? Aí você vai ler Atos, por exemplo, Atos capítulo 14, é formada uma congregação, o apóstolo Paulo vai lá, e a primeira coisa que ele providencia, presbíteros para a igreja. Porque os presbíteros da igreja foram enviados pelos apóstolos, que foram enviados por Cristo, que foi enviado pelo Pai. E todos fazem parte de uma mesma família. E o que é que os une? O que o presbítero fala é a doutrina apostólica. O que os apóstolos falam é a doutrina de Cristo. O que Cristo fala é o que saiu da boca do Pai. Isso é uma única família. São muitos membros, mas é uma única família. E o que é que une? A palavra, a forma de falar, a procedência. Eles procedem do Pai. Mas ele aponta a segunda família, observe na sua Bíblia. Verso 38, e vós, veja, eu e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. O que vocês fazem é o que vocês viram e ouviram do vosso Pai. O que eu faço? O que é que Cristo fez até aqui? E aqui é por isso que é tão importante você ter a compreensão panorâmica de todo o contexto do Evangelho. O que foi que Cristo fez? Capítulo 2, Cristo transformou água em vinho. Ele trouxe alegria a um casamento.
Capítulo 3, anunciou o Evangelho a alguém que pensava, imaginava ser mestre da lei, Nicodemos. Capítulo 4, ele ofereceu a água da vida a uma mulher que buscava água todo dia e era sedenta de Deus, porque era uma mulher que vivia na promiscuidade, tinha 5 maridos e o que tinha naquele momento não era seu marido. Ele oferece a água da vida. Todos os capítulos você percebe isso, capítulo 5, outros milagres. Então é isso que ele faz. Por que ele faz isso? Porque no capítulo 1 foi dito: do princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A procedência dele. E ele veio, e quando ele vem, ele faz as obras do Pai. Quais são as obras do Pai? Essas: salvação, misericórdia, compaixão. E vocês? Mostrem as suas mãos. As vossas mãos mostrarão de que família vocês são. Vocês fazem o que vocês viram junto de vosso pai. Aí a resposta deles: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vocês não são filhos de Abraão, porque o filho anda como o pai. Você quer ver a prova? Eu faço o que eu vi junto do meu pai. Eu falo como meu pai, eu ajo como meu pai. Aí ele diz: não, mas nós temos como pai Abraão. Vocês não têm. Sabe por que vocês não têm? Porque vocês querem me matar. A palavra de Deus diz: Abraão viu o meu dia e creu. Abraão viveu milhares de anos antes de Cristo. E a palavra diz: ele viu o dia de Cristo e creu. As obras de Abraão, sabe quais são? Fé. Ele deixou a sua terra e a sua parentela e foi para a terra que Deus mandou. Essa é a obra de Abraão. Sabe qual é a obra de Abraão? Deus pediu o filho, o seu único filho, e Abraão deu. Abraão é um homem da vida. É um homem que dá a vida por conta da vida que lhe foi prometida. Ele tinha uma vida em Ur dos Caldeus. Ele deixa a vida dele para trás para abraçar a vida que Cristo tem para ele. Ele não ia matar o seu filho pensando que ele ia perder o seu filho, não. Porque a Nova Aliança, quando vai interpretar o texto de Gênesis 22, diz que Abraão fez aquilo dali porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Abraão não era um homem da morte, Abraão era um homem da vida. E vocês querem me matar. Vocês não são filhos de Abraão. Veja aqui, Cristo já poderia ter apontado quem era o pai de fato, de onde procedia a filiação desses homens. Mas ele está construindo o pensamento das duas famílias. Ele não chega e diz, mas ele diz assim: o que acrescenta maldade a vocês é que vocês estão querendo matar um homem, mas não é qualquer homem, é um homem que disse a verdade a vocês. E aqui você vai começar a perceber uma segunda característica de quem é filho de Satanás. O filho de Satanás, ele age como Satanás, porque isso é da filiação, isso é natural. Um filho, ele imita o pai. Então, se o pai age de uma forma, a tendência é que o filho haja da mesma maneira. Cristo fala e age como o pai. E os fariseus falam e agem como o diabo. Mas por que eles procuravam matar Cristo? Ele diz: sabe por que vocês procuram me matar? Porque eu falei a verdade a vocês.
Observe que isso aqui vai ter uma ligação lá com o final do texto. Verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Não é que eles não ouviam a palavra, porque ele acabou de dizer que ele disse a verdade. Então eles ouviram, não é um problema de audição. Por favor. Não é problema de audição aqui. Ouvir a palavra é crer. Assim como quando Cristo ofereceu a água da vida à mulher samaritana, beber da água era crer. Comer do pão é crer. Ouvir a palavra é crer. Eles podiam ouvir, eles tinham audição para isso, mas eles não compreendiam a verdade. Aí ele diz no verso 44, vós tendes por o Pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aí, veja, primeiro ele fala do homicídio, eu não vou tratar sobre isso agora. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Você percebe que agora ele explica o que é não ouvir, não crer. Por que vocês querem me matar? Vocês querem me matar porque eu disse a verdade. E vocês não suportam a verdade. Segunda característica de quem é filho do diabo. A primeira, tem as obras de Satanás. Fala como os do mundo. Segundo, é mentiroso. Como é que Satanás se apresenta? Primeiro momento da revelação onde Satanás aparece é lá no Éden. Quando você lê o trecho lá de Gênesis 3, do verso 1 até o verso 8, a primeira vez que Satanás se apresenta da seguinte maneira: havia uma verdade que foi revelada por Deus: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que Satanás se apresenta para tratar com Eva? Ele se apresenta agora como um intérprete da lei. Ele vai ser o hermeneuta. Ele é que vai averiguar a verdade dos fatos. O fato é, o jardim é de Deus. Tudo que foi criado ali foi criado por Deus, inclusive o homem. Portanto, se Deus não quisesse dar fruto nenhum ao homem, Deus ainda seria Deus totalmente bondoso. Ele não tem a obrigação de dar nada a ninguém. Isso não desmereceria a sua bondade. Mas ele é condescendente, ele é misericordioso. Então, ele deixou o homem comer de todos os frutos. Aí a serpente diz assim: então quer dizer que Deus deu esse jardim para vocês e não deixou vocês comerem nenhum fruto só? Aí ela: não, peraí, não é assim. Ele deixou todos os frutos, mas só um fruto ele disse que não podia comer nem tocar. Aí ele disse: sabe o que é isso aí? É porque Deus tem medo que vocês sejam iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Onde é que tem verdade nisso aqui? Nada. Pode parecer ter alguma relação com racionalidade, alguma relação com algo racional, mas não tem, porque veja só, Deus vivia em sua glória eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisa de nada. Ele viveu eternamente satisfeito. Ele resolve criar todas as coisas. Ele resolve criar o homem. Ele resolve criar uma árvore. Aí você quer me dizer que ele resolve criar uma árvore e colocar no meio do jardim para depois ele ter medo do homem ir lá e comer da árvore? Espera aí. Você está chamando Deus de quê? Deus vai criar uma história para ele ter medo da história? Ele vive sem aquilo. E ele tem poder sobre a história. Isso não faz sentido nenhum.
Mas essa era a proposta de Satanás. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Não é só mentiroso, não. Mentiroso é quem mente. Mas ele é o pai da mentira. É ele que inventou a mentira. Foi ele. Todas as mentiras não têm autoria direta em Satanás. Mas indireta sim. A mentira que eu conto, que você conta, é tua culpa e minha culpa. Mas quem começou a história foi ele, por isso que ele é o pai da mentira. Então, se você se apega à mentira, você tem uma característica muito forte da família de Satanás e não da família de Deus. Foi assim que ele se apresentou. Então, por outro lado, irmãos, como crentes, como cristãos, a investigação da verdade, a busca incessante pela verdade em todas as nossas relações e em todas as áreas da nossa vida é a nossa obrigação. Você tem obrigação de saber a verdade sobre os fatos. Você tem a obrigação de saber o que é a realidade. Você não pode ser ignorante. Isso é coisa da outra família, que vive no engano. Quando você é menino, quando você é criança, todo mundo te engana se deixar. Às vezes a gente brinca, né, com a criança ela acredita em muita coisa, é uma brincadeira, ela leva sempre a literalidade. Por quê? Porque ela dá fé à tua palavra. Mas se meu pai está dizendo, é porque é verdade. Eu não tenho essa relação ainda de figura de linguagem, comparação. Eu não consegue chegar a esse tipo de linguagem ainda. Então o que ele diz é o que você fala é verdade. Mas você vai crescendo, meu irmão. Você não pode ser enganado. É fato que um dia você vai ser enganado. Mas você tem que ser uma pessoa tão atenta, tão atenta. Sabe aquela história? Fulano me enganou. Na maioria dos casos, foi desatenção nossa. Porque o enganador, ele sempre deixa os seus vestígios. Ele sempre deixa o seu rastro. Quando eu sou enganado por alguém, eu deveria ter uma raiva muito grande, primeiramente, de mim, que me deixei ser enganado por um filho do diabo. Você percebe isso? Governantes que tentam nos enganar com mentira. Eles estão prontos aí, as eleições estão às portas, irmãos. Eles vão te prometer mundos e fundos. Todo político que promete demais, de cara é mentiroso. Ele não pode fazer aquilo ali. Ele depende de tanta coisa que, se ele quiser fazer, ele não pode fazer. Não se engane. Jovem, o sujeito chega para começar um relacionamento contigo, ele te promete que vai fazer e vai acontecer. Corra. Prometeu demais, tem jeito, tem cara, é mentiroso. Quantas meninas não já tiveram que acabar um relacionamento destroçadas por conta de um mentiroso enganador? E aí vem agora a responsabilidade dos pais dessas meninas. Não deixe sua filha ser enganada por esse tipo de homem. Proteja a tua filha. Os presbíteros da igreja precisam ser homens 24 horas atentos. Porque o nosso trabalho é proteger as ovelhas de Cristo dos lobos e dos enganadores. Eles estão
à espreita, irmãos, para nos enganar. E eu preciso ter cuidado também com a minha vida. Veja, não há um só entre nós que nunca mentiu. O que diz que nunca mentiu, esse é o pior dos mentirosos. Está mentindo para dizer que não mentiu. Mas quando você vive uma vida de mentira, a mentira é um pecado tem que ser um escorregão. Ele tem que ser uma surpresa, uma coisa que aconteceu, você não premeditou, você não ama aquilo, você não tem prazer naquelas coisas. Porque se você é mentiroso, você é filho de Satanás. Repreenda isso nos teus filhos desde cedo. Se teu filho começa a mentir dentro de casa, repreenda ele. Às vezes a gente dá muito mais ênfase quando o filho quebra um negócio dentro de casa, que a gente dá muito valor àquilo ali, do que quando ele mente. A mentira é pior do que ele quebrar o teu jarro mais caro. Porque a mentira é uma afronta contra Deus, que é a verdade. A mentira é uma afronta contra o Evangelho. Porque o mentiroso é filho de Satanás. Diga isso a seu filho. Trate isso com ele. Meu filho, você está mentindo. Você é filho de Deus ou você é filho de Satanás? Ele vai tomar um susto. Você é filho de Deus, meu filho. Fale a verdade. Agora, existe a outra característica, né? Falar como o pai, andar como o pai, né? No caso aqui, mentir, e depois um desejo do coração infreável. No verso 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ah, mas eu não sou homicida. Vamos lá, vamos tentar entender o que é homicida desde o princípio. Ora, o texto está me fazendo pensar novamente no Éden. O princípio ali, não é o princípio de todas as coisas, mas o princípio da revelação. Satanás, ele foi criado como um anjo de luz. E a sua rebelião foi não querer escutar a verdade de Deus e se apegar a uma mentira, que ele poderia ser como Deus. E é justamente isso que ele oferece a Adão e Eva, ser como Deus, o que é uma mentira. Só que o salário dessa mentira, o salário desse pecado, o que foi? Para ele, a sua própria morte. Ele vivia eternamente como anjo de luz, ele caiu. O que é que ele quer fazer agora? Ele é homicida por natureza. Ele é homicida desde o princípio. O que foi que ele fez com Adão e Eva? Deus tinha dito, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Lê lá Gênesis capítulo 3, ele diz, se vocês comerem, certamente não vão morrer. E com isso, Satanás fez, o diabo fez com que Adão, segundo as palavras de Thomas Boston, se tornasse o maior assassino da história. Satanás é o assassino desde o princípio. Adão é o maior assassino da história. Por quê? Porque com um pecado, ele matou a raça humana inteira. De onde é que vem o desejo de morte? Querer ser como Deus. Se apegar à mentira. Você percebe que é assim em todas as áreas. Por que alguém defende o aborto? Porque ele diz assim, não, porque isso aqui é saúde da mulher. Veja que coisa perversa. Então, um panfleto
Saúde da mulher. O que é? O que é a verdade? A verdade é matar criancinhas no ventre da mãe. Trucidar o inocente no ventre da mãe. O que é que aparece? Saúde da mulher. Tolerância LGBT. Isso é o marketing, isso é a propaganda. O que é? Militância gay. Calar a boca da igreja. Perverter a cabeça das nossas crianças na escola, com 3, 4 anos de idade. Essa é a verdade. É matar. Querem matar os filhos na barriga das mães. Se escaparem, a gente acaba com eles na escola. Aí, esses aí dizem assim, mas a gente só está pensando na sua saúde. Espera aí, você defende trucidar uma criança no ventre da mãe. Você é a favor daquilo que causaria a extinção da raça humana. Porque se você leva as últimas consequências, a agenda gay, o que acontece é que o mundo se acaba. Aí você agora está preocupado com a minha saúde, conte outra, meu filho. Preocupado com a minha saúde estou eu, que vou ficar doente. Preocupado com a minha saúde estou eu, que vou ter que pagar os remédios, que vou ter que parar de trabalhar. Eu estou preocupado com a minha saúde. Eu estou preocupado com o meu emprego. Porque quem vai pagar minhas contas sou eu no final do mês. Então não seja tolo. Quem toma conta da sua saúde é você. Quem toma conta da sua vida é você. É você que tem que tomar os seus cuidados. O que você crê, o que você acha que é devido, tenha cuidado. Mas não aceite ninguém, nem político, nem governante, nem ninguém, que defende esse tipo de absurdo, de morte, vim dizer a você como é que você vai cuidar da sua vida. Como é que pode? O que é? Como é que é caracterizada a família do diabo? Eles têm uma forma peculiar de falar. Você já deve ter percebido isso. Imoralidade. Mas não é só imoralidade, não. É aquela linguagem que fala 1 quilo e não se aproveita 1 grama. O que é isso? É aquela linguagem de político. Político, ele fala palavras maravilhosas, lindas, você termina de dizer, o que foi que ele disse? Ele não disse nada, é vento. As pessoas estão assim hoje, elas não falam nada que se aproveite. Elas falam 1 hora, você não aproveita nada. Porque a linguagem ela não está sendo mais utilizada para dizer o que você pensa, mas para esconder o que você realmente é. Não se engane com palavras bonitas. Cristo disse, eu vim falando a verdade, vocês querem me matar. Experimente dizer a verdade para essas pessoas. Fale do Evangelho. Fale a respeito das verdades bíblicas. O que é que Deus pensa sobre aborto? O que é que Deus pensa sobre família? O que é que Deus pensa sobre trabalho? O que é que Deus pensa sobre igreja, sociedade, governo, economia? Aí você vai escutar se essas pessoas realmente estão comprometidas ou não com a verdade. Porque se ele ficar com raiva, aí você vai se lembrar que, epa, parece que é da família dos fariseus, é família do diabo. Uma evidência. A segunda evidência, não se apegam na verdade. Não se apegam. Por mais que você mostre a verdade, eles sempre estarão dispostos a não ouvir. Não é porque não têm ouvidos para ouvir, é porque não creem.
E em terceiro lugar, eles vão te odiar. Eles vão te odiar. Se eu estou falando isso aqui para você, e você não entende minha linguagem, você não se submete a essa verdade, e você está com raiva de mim, a probabilidade de você ser filho de um diabo é enorme. Mas se você compreende essa palavra, se você a recebe como verdade, e se você ama essa verdade, a probabilidade de você ser um filho de Deus é enorme. O texto termina assim, verso 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele agora concluiu: vocês não são de Deus. Você percebe antes a insistência dele: por que vocês não creem em mim? Por que vocês não creem em mim? Aí ele disse: vocês não creem porque vocês não são de Deus. Você que ficou com raiva de mim, me ouvindo hoje à noite, não fique não. Creia. Se arrependa dos seus pecados. É tempo ainda, o Senhor está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Você pode mudar de família, você pode deixar de ser filho do diabo, porque hoje você é. Se você nega essa verdade, você é filho do diabo. Leia a primeira carta de João, capítulo 4. Ele diz: aqueles que não confessam que Cristo veio em carne, que recebem as palavras de Cristo, são filhos do diabo. E é o mesmo autor do Evangelho de João. Se você não crê no que eu estou dizendo aqui, você, muito provavelmente, é um filho do diabo. Mas existe esperança. Arrependa-se e submeta-se à vontade do Senhor. Você vai sair, você vai ser retirado de uma família e vai ser adotado por outra família. Porque o Filho de Deus, o Filho por natureza, vai te apresentar junto ao Pai e vai dizer: eu morri por Ele. Ele creu na minha verdade. E agora a minha justiça tem que ser imputada a Ele. O Pai vai te dizer: vinde benditos. Você vai sair de uma família essa noite. Você entrou aqui numa família. Não dos Silva, dos Brian, dos Cavalcante, dos Tavares, do seja lá o que for. Você era da família do diabo. E se você se arrepender hoje e crer no Evangelho, você sai daqui como filho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.